Você já reparou que praticamente todos os países do mundo estão endividados? Não importa se é uma potência militar, uma economia emergente ou uma pequena nação esquecida nos mapas. Todos devem, sempre. E quanto mais você olha para os números, mais estranho isso fica. Porque dívida, em teoria, pressupõe duas partes claras: quem deve e quem recebe. Mas quando todos devem, a pergunta inevitável aparece quase sozinha na sua mente: quem está do outro lado dessa conta? Essa é uma pergunta simples demais para ser ignorada e, ao mesmo tempo, complexa demais para receber uma resposta direta. Talvez por isso ela raramente seja feita dessa forma. Você cresce ouvindo que países se endividam por má gestão, crises, guerras, corrupção ou gastos excessivos. Tudo isso é verdade, mas nada disso explica o quadro completo, porque mesmo países bem administrados também devem muito. Os Estados Unidos, por exemplo, a maior economia do planeta, estão entre os países mais endividados da história. Japão, França, Itália, Brasil, Alemanha, todos dívidas trilionárias, números tão grandes que deixam de parecer reais. E aqui surge a primeira falha na realidade. Se todos devem, o sistema não parece um acidente, parece um padrão. Você começa então a seguir o caminho mais óbvio. Os países devem aos bancos, certo? Bancos centrais, bancos privados, instituições financeiras. Parece lógico. Mas logo percebe que isso não resolve a pergunta, apenas empurra ela para frente, porque bancos também devem. Bancos operam com alavancagem, emprestam dinheiro que não têm integralmente, criam crédito, criam dívida e muitas vezes devem mais do que possuem. Então você sobe mais um degrau. Países devem a outros países. China deve aos Estados Unidos. Estados Unidos devem à China. Europa deve internamente. Todos se devem. Um grande jogo de espelhos. Mas espelhos não criam riqueza. Apenas refletem. E reflexos não pagam juros. Em algum ponto dessa cadeia, deveria existir alguém que não deve. Alguém que apenas recebe. Um credor final. Um ponto de equilíbrio, mas quanto mais você investiga, mais esse ponto parece ausente. Talvez o problema esteja na forma como você entende o dinheiro, porque dinheiro hoje não funciona como funcionava no passado. Durante séculos, riqueza significava algo físico, ouro, prata, terra, algo que não podia ser criado do nada. Se alguém tinha, outro não tinha. Simples. Mas isso mudou. Silenciosamente. E talvez você nunca tenha parado para pensar no quanto isso alterou tudo. Hoje a maior parte do dinheiro do mundo não existe fisicamente. Não está em cofres, não está em barras douradas. Ele existe como números, dígitos em telas, promessas registradas em sistemas. E aqui entra um detalhe que quase nunca é explicado com clareza. Dinheiro moderno nasce como dívida. Quando um governo precisa de dinheiro, ele não pega algo que já existe. Ele emite títulos, promessas de pagamento futuro. Esses títulos viram ativos para quem compra e dívida para quem emite. Ou seja, o dinheiro surge já devendo algo a alguém. Isso significa que, estruturalmente, para existir dinheiro suficiente no sistema, precisa existir dívida suficiente. Uma não vive sem a outra. Agora pare por um segundo e pense nisso. Se todo o dinheiro nasce como dívida, é possível quitar todas as dívidas ao mesmo tempo? A resposta curta é não, porque se toda a dívida fosse paga, o dinheiro simplesmente deixaria de existir. Ele voltaria para o lugar de onde veio. Isso cria um paradoxo silencioso. Um sistema onde a dívida não é uma falha, ela é o motor. Então talvez o credor do mundo não seja uma pessoa, um banco ou um país. Talvez seja o próprio sistema. Mas sistemas não sentem, sistemas não lucram sozinhos.
alguém se beneficia. Você começa então a notar quem sempre aparece quando crises acontecem, quem nunca quebra, quem sempre é grande demais para falir. Instituições financeiras globais, fundos gigantescos, bancos centrais, entidades que não são eleitas, mas influenciam governos inteiros. Eles não precisam dominar países com tanques, basta crédito, basta juros, basta tempo. Quando um país se endivida demais, ele perde algo invisível, mas fundamental: margem de escolha. Políticas passam a ser moldadas para agradar mercados. Cortes são feitos, prioridades mudam. E tudo isso é feito em nome da responsabilidade fiscal. Um termo elegante para algo simples: pagar a dívida. Mas pagar a quem? Você percebe então que a pergunta inicial talvez estivesse incompleta. Não é apenas quem é o credor do mundo, é também quem define as regras desse jogo. Porque o jogo nunca termina. Dívidas são roladas, refinanciadas, estendidas, nunca encerradas de fato. Gerações que ainda nem nasceram já estão comprometidas, trabalhando para pagar promessas feitas antes delas existirem. E o mais curioso é que tudo isso é tratado como normal, técnico, inevitável. Você não vê isso como um colapso porque ele não acontece de uma vez. Ele acontece lentamente, em gráficos, em porcentagens, em relatórios. Talvez o maior segredo não seja quem é o credor final, mas o fato de que o sistema não foi feito para ser quitado. Ele foi feito para girar, para manter países sempre devendo, sempre dependentes, sempre negociando sua soberania em pequenas parcelas. E aqui surge a parte mais desconfortável. Talvez não exista um fim da dívida, apenas administrações temporárias dela. Então, quando alguém diz que um país quebrou, talvez isso não signifique que ele falhou. Talvez signifique apenas que ele não conseguiu mais sustentar o ritmo do jogo. No final, você percebe que a pergunta continua aberta. Talvez precise continuar aberta, porque no dia em que todos entenderem exatamente quem é o credor do mundo, talvez o sistema precise mudar. Ou talvez ele dependa justamente do fato de que a maioria nunca faça essa pergunta até o fim. E agora que você fez, fica difícil parar de pensar nela. Se todos os países estão endividados, quem realmente está no controle?